Boa noite a todos. É com muita alegria que nosso país está neste momento e nós aqui em busca de Jesus, em busca do Evangelho. Como diz o nosso irmão Emmanuel, o Evangelho é alegria. Então que nós estejamos com os corações em festa também aqui, buscando o conhecimento de Jesus para melhorar as nossas encarnações, como o nosso irmão bem falou no momento anterior. Bom, nosso tema para a nossa conversa nessa noite é uma exortação do Espírito da Verdade, que vai estar registrado no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, nós temos aí na biblioteca, na livraria. Neste capítulo 6 do Evangelho, intitulado Cristo Consolador, Kardec vai registrar uma mensagem do Espírito da Verdade, onde está inserida essa frase que muitos de nós espíritas comentamos, muitas vezes ouvimos falar, e a gente vai procurar nessa noite entender um pouquinho sobre por que disso, porque o Espírito da Verdade nos conclamou a isso, e qual que é o objetivo nosso enquanto espíritas, estudando, instruindo e amando. Bom, para começar, eu vou trazer aqui um trechinho dessa mensagem do Espírito de Verdade, registrado no capítulo 5, no capítulo 6, o item 5, onde está intitulada assim a mensagem: O Advento do Espírito da Verdade. Essa mensagem é também mais ou menos semelhante a ela, também do Espírito da Verdade, está registrado por Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo 31. Kardec, antes de publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele publica o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, e lá também ele vai registrar uma mensagem do Espírito da Verdade com um teor semelhante, e também com essa exortação: amai-vos e instruir-vos. Então, se está nessas duas obras e em tantas outras, nós vamos ver, por exemplo, Emmanuel trabalhando essa mensagem para nós, é porque é muito importante. E é uma mensagem do Espírito, da Pleiade do Espírito da Verdade. Bom, nessa mensagem, o Espírito da Verdade tem a incumbência, segundo está registrado lá, de dissipar as trevas da ignorância, afirmando que o Espiritismo veio nos lembrar que acima de todas as vicissitudes humanas reina a verdade imutável, o Deus bom, grande, poderoso, soberanamente justo e bom, que faz germinar as plantas, movimentar o mar, faz com que o sol todos os dias nos clareie e nos aqueça, que a terra se movimente dentro das leis de gravidade perfeitas, que não nos falte chuva, que não nos falte vento, que não nos falte terra. Tudo isso. E ele, no 5º parágrafo dessa mensagem, vai dizer: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, além do túmulo que julgáveis o nada, vozes vos conclamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Muito bem.
Interessante nós observarmos que Kardec, neste capítulo 6, vai trazer para nós a verdadeira essência do Espiritismo. O Espiritismo, ele veio para, além de instruir, sobretudo, nos consolar. Como consolar? Consolar porque se estamos encarnados aqui, se estamos no planeta Terra, naturalmente somos espíritos em processo de aprendizagem, de evolução, de crescimento. E para que possamos termos um pouco de paz, para fazer este processo de iluminação interior, a espiritualidade está conosco neste momento, porque Jesus nos prometeu: eis que voltarei a meu Pai, mas vos enviarei Consolador, que relembrará tudo o que eu disse e muito mais. Para nós espíritas, o Consolador prometido pelo Espírito de Verdade, né, é o advento da doutrina espírita, que acresceu, que explicou muito bem e tem trazido esse conhecimento do Evangelho de Jesus mais claro como nunca. Se naquele momento que Jesus veio, os ensinamentos precisavam ser contados por parábolas, Jesus precisou contar várias vezes historinhas para que nós compreendêssemos alguns ensinamentos. Agora as coisas estão mais claras. Nós tivemos a ciência avançando, a tecnologia. É um excelente momento para que nós possamos nos integrarmos na exortação do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós vamos começar refletindo um pouquinho sobre instrução, porque amar é a grande convocação de Jesus para todos nós. Então é um assunto para trabalho, para ad eterno, para trabalharmos eternamente. Por quê? Porque a lei suprema do Criador, que está registrado no Livro dos Espíritos, como a principal delas, que é a lei de justiça, amor e caridade. Essa é a lei que impera no universo. Tudo se faz no universo em nome do amor. João Evangelista vai registrar para nós muito bem que Deus é amor. Se Ele é amor, naturalmente tudo que criou e por que nos criou foi por amor. E por amor para sermos felizes. Então essa é a lei que impera. Lei de amor. E Jesus não se cansou de falar na palavra amor, que vos ameis, que vos amardes, que eu amo. Alguns estudiosos contaram cerca de 250 vezes a palavra amor no Evangelho, no Novo Testamento. Mas as traduções, que são muitas vezes feitas, de algumas maneiras não muito fidedignas, nós podemos pensar que talvez tenha até mais, se formos estudarmos ao pé da letra. Então são muitas vezes a palavra amor, e mais amor do que culpa, do que condenação. Nós somos espíritos em evolução. E Jesus sabia, muitas vezes até nos chamou de crianças, que nós precisamos desse processo amoroso dele, da espiritualidade que nos tutela, do Criador. E ele tem paciência. Então nós vamos começar falando da instrução.
Quando o Espírito da Verdade convida um educador para trazer a revelação da doutrina dos Espíritos, como nosso irmão disse, é uma convocação a isso também. Buscarmos as nossas instruções, a instrução que nos cabe, a educação das almas, a educação do nosso espírito. O manual está no Evangelho. Tem um manual. Manual está no Evangelho. Instruirmos, será por que a espiritualidade convida a instruirmos-nos? Primeiro amar e depois instruir. Que nós sabemos que 2 asas nos farão evoluir. O amor e a sabedoria. Para ser sabedoria, a instrução tem que ser introjetada, vivida e moralizante. Para se tornar sabedoria. Instrução só não basta para evoluirmos. É preciso o amor e a instrução para ser sabedoria. Então, é super importante que de vez em quando a gente dê uma olhadinha no sentido das coisas, no sentido das palavras. Vamos pensar um pouco. Instrução. Processo que uma pessoa ou um grupo de pessoas atravessa por um período para aquisição de conhecimento em um determinado campo. Então, tudo que nos instrui, a escola que frequentamos, os cursos, os MBAs, as pós-graduações, tudo que nós lemos, as instruções nos cursos que fazemos, tudo que fazemos para nos instruirmos é válido e é bem-vindo. Mas não basta. E às vezes nós queremos e fazemos maior esforço para pagar os melhores colégios para os nossos filhos, os melhores cursos de inglês, os melhores cursos de francês, de balézinho, etc., para instruí-los. Mas não basta. É preciso mais. É preciso, além da instrução, educação moral. Educação moral. Nós vamos ver em diversas obras da espiritualidade amiga dezenas de exemplos onde os cérebros brilhantes desencambaram para o erro, para o atraso, porque era só instrução. Quanto na história humana nós vimos que cérebros brilhantes dominaram, erraram, porque nós demos só instrução. É preciso que, além da instrução, tenhamos a moralização. Então, não basta dar para os nossos filhos, e é um esforço que a gente faz com muito carinho, e é por amor às vezes, encher a grade de trabalho dos nossos filhos, a rotina de cursos, de balé, de inglês, disso e daquilo, e às vezes não tem tempo de trazer a criança na evangelização. E às vezes ela fica exausta e nem dá conta de participar do culto no lar. Mas nós temos que instruir, o mundo está competitivo, você vai ficar para trás. Mas nós vamos ver que isso não basta. Isso só não basta. É bom, é maravilhoso, é uma preocupação importante, mas não basta. Então, a instrução é esse processo pelo qual nós estamos aqui hoje reunidos para acalentarmos, introjetarmos energias e forças e conhecimento coletivo para aprendermos o primeiro,
amarmos-nos. Porque a instrução pode nos capacitar mais rapidamente para o prato principal, para a evolução moral, para o amor. Então, o processo de educação que nós precisamos fazer em nós, em tempos onde o conhecimento está muito difundido, temos acesso a cursos, a livros, graças a Deus, à internet. É nos preocuparmos, inclusive, com o que estamos nos alimentando as nossas mentes. Será que o que estamos instruindo, deixando nossos filhos se instruírem, são livros verdadeiramente bons, são conhecimentos, são vídeos na internet, são cursos, são palestras, são coisas construtivas? É uma boa ferramenta de instrução, mas precisa ser bem escolhido aquilo que nós estamos introjetando. Então, a instrução é o primeiro passo, é um processo pelo qual nós buscamos as ferramentas. E na doutrina espírita nós temos muita ferramenta. Espírita lê muito, compra muito livro, graças a Deus, né? É um dos que mais lê dos grupos religiosos. Graças a Deus. E que isso continue cada vez mais. Mas que essa informação, que as leituras, que os cursos que fazemos, nos dê subsídios para desenvolver o amor. Porque é isso que importa. Então, se é isso que importa, nós vamos estudar alguns casos espalhados pelas obras de André Luiz Emmanuel. E o próprio Kardec vai registrar várias passagens e depoimentos de espíritos diversos que tiveram acesso a conhecimento e caíram no erro, para aprendermos. E nós vamos ver que a instrução em si, não necessariamente, é imprescindível para um espírito evoluir, ascensionar. Então eu trouxe aqui alguns casos para nós pensarmos um pouco. Primeiro deles, se alguém não conhece, está convidado a ler um livro maravilhoso, é o 5º livro da série André Luiz, o livro No Mundo Maior. André Luiz, nesse livro, junto com um psiquiatra chamado Calderaro, vem fazer na sua semana de folga, lá no plano espiritual das atividades dele, um acompanhamento dos casos, cerca de 1000 casos por semana, que a espiritualidade do Lar Cipriano cuida aqui na Terra, e acontece muito nesse período de carnaval, de irmãos que decaem no relaxamento mental e no adoecimento mental, no momento de insânia. Um dos primeiros casos que André Luiz vai acompanhar com Calderaro é um processo obsessivo muito grave de um senhor, por volta dos seus 40 e poucos anos, casado, pai de 5 filhos, que adoece, vai parar no hospital e eles vão socorrê-lo. E neste caso, André Luiz médico, Calderaro psiquiatra, que fazia a chamada psiquiatria iluminada no plano espiritual. Vão socorrê-lo. 2 sumidades em medicina. E ele estava no hospital assistido por médicos. André Luiz, depois vocês leiam lá o caso, é bem detalhado.
afoito, propõe a Calderaro que socorram depressa o irmão, afinal ele estava sofrendo, tinha 20 anos com processo obsessivo. Coitado, pai de 5 filhos, homem trabalhador, honesto. E Calderaro, então, fala, calma, André Luiz. Aqui, o nosso conhecimento não nos serve. Aqui há que ter algo mais. Num processo de dor, de conluio mental e de obsessão desta forma, todo o nosso conhecimento neste momento não nos serve. Mas eu já roguei a Jesus, e a ajuda não tarda a chegar. E eis que então André Luiz olha para a porta e vê uma senhora iluminada adentrando. Era a irmã Cipriana, dona de casa, humilde, simples, não tinha nenhum conhecimento que André Luiz e Calderaro. Não estudava medicina. Fora uma dona de casa, mãe de filhos, 2 deles a abandonaram. O marido, quando ela adoeceu e apresentou os primeiros sinais da lepra, foi embora e a abandonou num leprosário. E a filha, as 2 filhas também, em busca de divertimento pelo mundo, também abandonaram. Cipriana, mulher simples, sofredora, soube fazer a reforma principal, a reforma interior. Não tinha instrução, mas tinha amor. Amor para perdoar todos que a haviam abandonado. Amor para entender, e ela fala para consigo mesma que se Deus é justo, que ela estava passando como leprosa era justo, e que ela ia tranquilamente passar pela experiência e provação. E Cipriana, mulher simples, vencera a si mesma e desencarnou, tornando-se um ser ascensionado. E ela, ao chegar perto de André Luiz e Calderaro, essas 2 sumidades da psiquiatria e da medicina, se colocava como uma simples irmã. E quando vai socorrer os 2 algozes e vítima, Pedro e Camilo, essa irmã, ao fazer uma prece, a sua luz e a sua irradiação foi capaz de alcançar aqueles 2 corações e desvinculá-lo como num choque imediatamente. Coisa que o conhecimento de André Luiz e Calderaro não conseguira. Então, neste caso, André Luiz e Calderaro se tornaram auxiliares de alguém que não tinha conhecimento técnico, mas tinha maior força do universo: o amor. E naquele instante, Cipriana, com a força do amor, como diz Calderaro, é o amor maternal, André Luiz. Força poderosa que transforma as criaturas. Ela envolvera os 2 no seu amor e conseguira solucionar aquele grave caso de obsessão. Em inúmeros outros casos, nós vamos ver criaturas assim, simples, com pouca instrução, mas que com a poderosa força do amor
a mais poderosa força do universo, foi capaz de transformar esses corações. Portanto, essa exortação do Espírito da Verdade, amai-vos e instruir-vos, é a conscientização a todos nós que a instrução só não basta. Que precisamos desenvolver em nós essa força poderosa, que começa em germe. E aí, se a gente pensar nos conceitos que nós temos de amor aqui no planeta Terra, é uma coisa muito superficial e piegas. Nós precisamos nos aprofundar mais. Hoje os relacionamentos são tão fúteis. As pessoas dizem que ama aqui, ama ali. E daqui a pouco não convivem mais, não dão conta da rotina do dia a dia, da convivência. Porque o amor, que é força poderosa, vai no crescendo e no desenvolvendo. E despende de nós esforço, tolerância, paciência. E o espírito Lázaro, aquele mesmo amigo de Jesus, tem para nós no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, uma explicação muito interessante sobre o que é o amor e como ele se desenvolve. E aí eu queria compartilhar, mas que nós buscássemos depois dar uma olhadinha, porque o texto é grande e é muito informativo. Às vezes a gente fica na dúvida assim, né? Como que eu vou potencializar em mim isso? E tem a fórmula. E Lázaro vai dizer para nós que no princípio, né, esse amor ainda é instinto. Um pouco mais avançado e ainda corrompido, ele passa a ser sensação. E nós vamos ver nesse momento no país muita gente vivendo de sensação. A euforia, a alegria, o prazer desmedido, momentâneo. Não temos nada contra a alegria. Acabei de dizer no início. A alegria é muito bem-vinda. Mas a euforia é prejudicial. Então, no princípio, esse amor vem como instinto. Quando a leoa lambre a cria, é o princípio do amor em germe. É o instinto de proteção. Depois nós passamos para a sensação, no estado primitivo ainda. E depois da sensação, nós passamos a desenvolver o sentimento. E o suprassumo, o ápice do sentimento do ser humano é o amor. Então, o suprassumo do nosso desenvolvimento é quando amamos. E às vezes amamos coisas. E às vezes, lá no Livro dos Espíritos fala que amamos mais os animais, casa, carro, do que pessoas. Quando o objetivo, o suprassumo desse amor é para com o próximo. Jesus vai registrar em Marcos 22. Amor ao próximo. Não amor a coisas. Não amor aos nossos carros. As nossas coisas, as xícaras, computadores, celulares. Amor a pessoas. Então, quando nós passamos para o desenvolvimento do amor, o ápice dele
é o amor ao próximo. E é disso que Lázaro está falando. Não basta amar mais meu gatinho do que a minha sogra. É muito bom cuidar dos bichinhos, amar, dar raçãozinha, dar água na hora certa. Mas eu não posso amar mais do que o meu próximo. O ápice do amor é amar ser humano, próximo. O bichinho está lá naquele processo ainda, está caminhando também para o reino nominal. Mas nós precisamos conviver com seres humanos. E amar seres humanos. Tais quais estão aí. Do jeito que estão. Do jeito que estão os nossos políticos. Amar. Do jeito que estão os irmãos ainda cometendo graves crimes por aí. Amar. Não tem outro caminho. Marcos 22. Então, amai-vos e instruir-vos é tão importante para nós que o Emmanuel vai dizer para o Chico que ele teve no plano espiritual num curso preparatório para os reencarnacionistas, para os que estão começando, preparando para a reencarnação. E que lá ele ouviu uma palestra instrutiva para os reencarnacionistas, para os reencarnantes, que estavam se preparando para vir para a Terra, uma preparação, e eles pedem, então fala para nós, o que tinha nesse curso, Emmanuel? O Emmanuel, então, vai criar a importante cartilha chamada Pensamento e Vida. Nesse livro, Emmanuel vai trazer informações importantíssimas para nós. No capítulo 4 desse livro, ele vai explicar o que é instrução. E no último capítulo, capítulo 30, ele fecha o livro com o que é amor. Segundo o curso do plano espiritual. Não bastava Kardec ter colocado aqui em 2 capítulos, capítulos 6 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Emmanuel ainda traz para nós a cartilha do curso que ele fez no plano espiritual. Emmanuel participou. Então deve ser um curso muito bom, né? Deve ser um curso maravilhoso, né? Se Emmanuel participou. Compartilhou conosco a cartilha. E a cartilha, no capítulo 4, ele esclarece. O que é instrução? E no capítulo 30, ele esclarece também. O que é o amor? Para os que vêm reencarnar. Como desenvolver? Como nós podemos potencializar? Desenvolver esse germe. Se estamos no amor, o ápice, criarmos em nós, como a irmã Cipriana conseguiu. E aí o Emmanuel vai trazer as duas instruções. Aqui tem informações importantíssimas. Sobre inteligência, sobre os departamentos mentais, uma série de outras. Mas o nosso foco de estudo é instrução e amor, então eu trouxe algumas ideias sobre isso para a gente. E eu queria compartilhar com vocês. Ele vai dizer assim para nós, no capítulo dele, capítulo 4, sobre a instrução. Olha o que Emmanuel fala. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminhos de novos horizontes na vida. Lá no início da cartilha, ele vai falar da instrução. Então, conhecer, buscar conhecimento, estudar, ler, é patrocinar a nossa liberdade mental. Para que nós saiamos dos pensamentos que nos escravizam, das obsessões que nos escravizam, dos complexos psíquicos que trazemos que nos escravizam. Então, quando nós estudamos, lemos, buscamos conhecer, que nos libertamos. Exemplo muito claro, sabe o que é, por exemplo? É a vacina.
Tivemos até revolta da vacina. Por quê? Porque não tínhamos conhecimento. Que vacina dá saúde, que vacina salva, que vacina previne doenças. Por não ter essa informação, muitas vezes não vacinávamos. Nos revoltamos contra a vacina e outras coisas mais. Então, patrocinar essa libertação de nós mesmos é o primeiro passo. Abrirmos as nossas mentes para esse desenvolvimento moral. E Emmanuel foi lá no plano espiritual estudar. De vez em quando saía fazer um cursinho lá. Fazia um trabalhinho esse e aproveitava para fazer esses cursos. Trazendo para nós. Então, nós temos esse acesso aqui. Então, a instrução, ela serve para nós quanto nós servimos com ela. E muitas vezes nós guardamos, como nosso irmão falou, esse conhecimento, às vezes, que adquirimos como talento, enterramos. Não é objetivo. É contribuirmos com um pouquinho que nós já sabemos uns com os outros, para essa libertação mental. Para, sobretudo, aprendermos o principal: amarmos-nos. E aí, a outra parte desse curso que Emmanuel, então, e é a mais importante dela, por isso ele deixa por último, é o amor. E aí o Emmanuel, como um bom professor, ele vai traduzir, coisa que Kardec já havia falado. Emmanuel também está na codificação. Ele vai dizer para nós assim, olha que interessante. Depois vocês leiam lá, porque o texto é primoroso. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Em todas. Nos homens bombas que estão agora neste momento. O amor é reflexo do Criador neles. Naqueles que estão planejando crimes, o amor é reflexo do Criador neles. Dos que estão em oração em qualquer credo, o amor divino é reflexo nessas criaturas. Dos que estão enfermos, dos criminosos, o amor é reflexo nessas criaturas. E aí ele fala mais. Eu trouxe só algumas pequenas ideias para a gente caminhar. O amor, repetimos, é reflexo em Deus nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. E é por nos amar que o Criador não violenta as nossas consciências e nos permite e convoca seus melhores homens e mulheres para nos ajudar e nos instruir, para que nós compreendamos que essa é a lei e não temos como fugir dela. Amar. A título de exemplo, também o Emmanuel vai trazer no livro Paulo e Estevão. Instrução e amor. Como? Saulo de Tarso, doutor da lei do Sinédrio, homem extremamente instruído, doutor na lei judaica, rico, belo, jovem. Saulo era só instrução, sabia tudo da lei, mas lhe faltava o conhecimento do amor. E ele se apaixona por uma criatura que reencarnou para reconduzi-lo. E essa criatura tinha um outro grande irmão chamado Estevão, que também é um grande professor para Saulo de Tarso se tornar
Paulo de Tarso? Amor. Saulo era só instrução. Doutor da lei. Ainda não conhecia Jesus. E quando conheceu, rejeitou. Cérebro brilhante, só instrução. Mas quando esse homem começa a ter contato com o amor do Cristo, ele se transforma e se torna o grande Paulo. E Paulo vai escrever um dos maiores hinos de exaltação do amor. E Paulo vai mostrar que por amor a Jesus, quando ele tem esse encontro, a transformação que ele faz é profunda. Tão profunda que até hoje nós estudamos a vida desse homem para tentarmos trabalharmos em nós como exemplo. Ele, então transformado depois, Saulo instrução, mas Paulo, transformado pelo amor de Abigail e Estevão, tem esse encontro com Jesus, o despertar da consciência. E ao longo das suas cartas de amor às suas igrejas, ele vai deixar registrado para nós esse grande hino de amor, que eu também trago para nós pensarmos um pouquinho. Coríntios 13. Quem quiser dar uma olhadinha lá, é lindo. É um hino de exaltação aos corações, da busca do amor. Ele traz para nós: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que tange. Isso depois, né? Paulo de Tarso. E ainda que eu tivesse todo o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e ainda tivesse toda a fé de maneira que transportasse as montanhas, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se envergonha, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Então, eu posso ter dom das profecias, da mediunidade no nosso caso, ter conhecimento, ter ciência disso, ter ciência daquilo, mas o objetivo é desenvolver o amor. Que amor? Amor ao próximo. Toda a lei e os profetas estão nessa máxima. Ou seja, todo o ensinamento do Velho Testamento, do Novo Testamento, da lei divina, que é puro amor, lei de justiça, amor e caridade, em amar ao meu próximo como a mim mesmo. Não tem outro caminho. Jesus deixou inúmeras parábolas
para nos mostrar isso. E uma delas, a mais significativa para nós talvez, porque ele vai dar 3 exemplos de personalidades, de arquétipos, é a parábola do bom samaritano. Onde um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores, e 3 personagens passaram por ali. Um sacerdote, um levita e um judeu. E eis que também o samaritano. O samaritano era considerado indesejável da época. Protestante, gente que não ia ao templo, ele tinha o templo próprio dele, etc. E Jesus vai mostrar que esse homem relegado da sociedade foi o que maior caridade teve para com o caído na estrada. E Jesus vai contar essa parábola para esclarecer um doutor da lei que havia perguntado sobre isso. O doutor da lei, para tentar pegar Jesus, o pergunta: como é que eu faço para viver a lei divina? A lei do Cristo, a lei. E Jesus conta a parábola. Para dizer que, ao final, pergunta ao sacerdote: quem foi daqueles 3 que teve maior caridade para com o caído da estrada? E a parábola nos revela: o mais relegado de todos foi um homem que agiu em nome do amor, socorreu, ajudou e passou adiante e foi trabalhar. A caridade, o exercício da caridade, que para nós espíritas é sinônimo de amor. É nesse exercício que nós vamos desenvolvendo do instinto, da sensação, para o amor e para o amor verdadeiro, que é o ápice do ensinamento de Jesus. Que nos amemos uns aos outros. Ainda não nos damos conta de amar como Jesus. Mas que nós possamos fazer o nosso esforço para amarmos uns aos outros. E amanhã, sermos capazes de, como Cipriana, como o citado Bezerra de Menezes, como tantos outros, amarmos uns aos outros, como Jesus nos tem amado. Então, para nós finalizarmos, eu gostaria de lembrar que o Emmanuel disse para nós que 2 asas nos ajudarão, nos conduzirão à evolução. É o amor e a sabedoria. Que essa instrução que nós estamos buscando nessa noite, a instrução que nós estamos dando aos nossos filhos na evangelização, nas escolas, possam ser acrescidas de conhecimento moral e de exercício de caridade para com o nosso próximo. Mateus capítulo 22. Vai ficar muito bem registrado para nós. Muito obrigada a todos. Os livros citados nessa noite estão aqui. Se alguém quiser dar uma olhadinha, para que possamos levar as reflexões para todos nós. Boa noite.